Seja bem-vinda, seja bem-vindo à minha revisão pessoal, mas eu fico muito feliz em ajudar você também. Agora nós vamos falar sobre patologia e olha só, nós vamos falar sobre alguns tópicos como lesão, degeneração, necrose, cicatrização e o paciente que diz assim, ó, tô chocado. Parece simples, mas ele está em choque, é um negócio bem grave. E para começar, sem mais delongas, eu vou utilizar a partir de agora de um exemplo de um caso clínico que fora anteriormente citado e vou seguir um roteiro aqui. Não necessariamente eu vou mostrar uma ilustração para você visualizar. Não. Alguns momentos sim, mas agora no início, por exemplo, eu só vou utilizar um roteiro que eu vou colocar aqui e vou marcando o que eu já disse. Então, vai ser mais similar a um podcast, beleza? Para você escutar. Mas vamos lá. Um caso clínico simples. Qual caso clínico? Cirurgia plástica, lipoaspiração, abdominoplastia ou abdominoplastia, certo? A mulher, o homem, o senhor, a senhora se submete a esse procedimento e fica super feliz da vida para ter um resultado. Isso é comum. Após uma cirurgia bem executada, bem feita, essa pessoa volta para casa com todas as orientações médicas, com uma roupa que vai comprimir a região, próximo às regiões que houve as incisões, os cortes para realizar aquela cirurgia, e de repente aquela pessoa não segue as orientações de alimentação, de descanso, de repouso e acaba tendo um caso de infecção, de inflamação de onde houve as incisões, de onde houve os cortes. Esse é o caso clínico, cirurgia plástica. A partir desse momento que houve uma inflamação, um problema naquela região ali que houve o corte, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o que vai ser dito a partir de agora. Lembra, eu estou trazendo uma introdução simpática que está relacionado à cirurgia plástica. E a partir daquele momento onde houve a incisão, você começa a ter uma isquemia. Aquela região ali, a temperatura inclusive está diminuindo. Não está chegando sangue naquela região, é uma região mais gelada. E adivinha, além de ser uma região mais gelada, não está chegando sangue, ou seja, não está chegando oxigênio. Aí é uma região que entra em hipóxia, depois anóxia, e aí gera uma necrose, certo? Simples assim. Esse é o caso. Quando gera uma necrose, aí você vai desbridar a pele do local. E esse desbridou, fez uma ferida horrível, aberta naquele lugar, assim, ó. Uma ferida, ixi, acabou. Tá vendo aí? Você vê como é a vida. Fez uma ferida aberta, agora o que precisa acontecer? Uma cicatrização. Olha que simples, olha que interessante. E aí existem dois tipos de cicatrização. Uma de primeira intenção e uma por segunda intenção. Superficialmente, vou dizer porque isso vai ser repetido. A de segunda intenção as bordas estão mais longe e aí vai ocorrer a cicatrização normal, aberta. A de primeira intenção vai dar um jeito de aproximar essas bordas para elas ficarem um pouquinho mais pertinho ou quem sabe até fechar por meio de sutura. Então, primeira intenção e segunda intenção, foi dito mais ou menos. Esse processo de cicatrização sempre é da borda para o centro, né? Sempre, sempre é da borda para o centro. Ou seja, a cicatrização é centrípeta. E ela sempre vai ser útil no caso dessa cirurgia ou de outras cirurgias que são necessárias dar pontos esses que podem sofrer uma deiscência. Isso é importante. Deiscência, ou seja, a abertura da sutura, a abertura dos pontos. Essa foi a introdução que eu julgo simpática, certo?
Essa foi a contextualização. Eu acho que fica melhor com esse termo. Agora entramos propriamente dito no assunto, lesão. Bem, lesão é tudo que agride a célula. Pode ser temperatura, pode ser vírus, pode ser qualquer coisa que agride a célula é uma lesão, certo? Beleza. Simples assim. E existe alguns tipos de lesões que eu vou ser bem rápido em dizer. Endógenas, exógenas e idiopáticas. A idiopática pode ser chamada de idiopática ou essencial, idiopática ou essencial ou criptogenética. Idiopática ou essencial ou criptogenética. Então são essas três lesões, tá bom? E essa última, que é idiopática, eu posso chamar de três nomes diferentes. Bora lá. As lesões endógenas estão relacionadas com fatores emocionais. Então, pode ocorrer lesões no meu corpo relacionadas a fatores emocionais? Pode. O ambiente estressante, psíquico, um ambiente hostil? Yes. Yes, my friend. Yes, is it possible? É very possible. Agora, pode estar relacionado com patrimônio genético? Endógeno? Yes, of course. Of course, man. Pode estar relacionado com a resposta imune? Mas é claro. O seu corpo vê um inimigo e ele fala assim, eu vou atacar até matar. E ele começa a atacar esse inimigo. O inimigo, o corpo estranho não morre, então ele começa a liberar citocinas, quimiocinas, traz mais exército, é pancadaria, de repente ele começa a enviar mísseis balísticos, tiros para todo lado, nós vamos chamar de radicais livres e começa a ferir até mesmo o time, o seu próprio time. Então, o próprio corpo com o sistema imune acaba lesionando-se, acaba se lesionando por causa dos radicais livres liberados. Isso daqui é algo bem interessante e simples. O corpo fala assim, é melhor você morrer nas minhas mãos do que na mão do inimigo. Olha só, com certeza você não vai esquecer isso. A alimentação afeta? Of course, man. Isso é óbvio. Desvio nutricional vai estar relacionado a lesões endógenas. Se é importante, é importante. Questão genética que já foi falada, né? Essa questão genética é uma coisa a se pensar, porque ela vai se repetir, tá? Então vamos lá. Exógena. Exógena tem relação com partículas, mini partículas que vão causar querelas no corpo e vai lesionar. Vai causar lesões, melhor. Esqueça a palavra querela. Agente físico. Força mecânica, radiação, variação de temperatura, né? Variação de pressão atmosférica. Poxa, com certeza isso daí vai causar uma lesão. Radiação, Hiroshima e Nagasaki. Variação de temperatura, muito frio, lesão. Muito quente, deserto, lesão. Pressão do fundo do mar submarino. Já ouviu a história do submarino? Pressão, alta pressão, plof, vai causar lesão. Então, esse tipo de situações são lesões exógenas, subtópico, agentes físicos. Legal. Qual o último subtópico dos exógenos? Agentes químicos. Poxa, álcool, medicamento, tabaco. Poxa, tabaco. Né? Tem mais de 4.000 componentes, entre eles alguns, que por si só conseguem causar diversas querelas, como aterosclerose, enfim. Defensivos agrícolas, essa é uma questão aqui um pouquinho polêmica, né? Como é que você vai consumir esses defensivos agrícolas? Ah, tá na alimentação, no alface que eu estou comprando no supermercado? Bem, eu não vou entrar no mérito, mas isso aqui é importante. Defensivos agrícolas, poluentes ambientais. Ah, então os poluentes ambientais da minha cidade vai estar relacionado? Vai estar relacionado. O que causa essa poluição ambiental? Poxa, isso daí é simples, não é? Uma empresa, a própria poluição do transporte público, do transporte privado. Então, N coisas causam esse problema, essa mazela aí, que vai causar lesões em você. Idiopática, ou essencial, ou criptogenética. Idiopática é assim, ó, você vai pensar com muito carinho e respeito,
tá certo? Mas você vai pensar numa pessoa que, ou melhor, imagine que existe alguém idiota, né? Essa pessoa idiota, ela não sabe de nada. Então, idiopática é não se sabe a origem. Eu acho que foi uma exemplificação desnecessária. Vamos lá. A. Diabetes tipo 1. Tipo 1B, beleza? Então, subtipo B. Não vou entrar no mérito para explicar. Isso daqui você vai ter que decorar, senão eu não vou terminar essa matéria. Essa revisão de diabetes tipo 1B. Número 2, ou letra B. Artrite idiopática juvenil. Então, artrite, né, idiopática juvenil. Não se sabe a origem dessa artrite. Vai causar lesões. E fibrose pulmonar idiopática. Essas três doenças, você pode ver que elas são importantes porque elas estão se referindo somente a... elas estão responsáveis aqui nessa revisão somente por elucidar e ilustrar o terceiro tipo de lesões, que é a idiopática essencial ou criptogenética. Bem, nós estamos falando ainda sobre lesões e existem alguns tipos de lesões. Só repetindo aqui, endógena, exógena e idiopática. Idiopática se refere a três doenças: diabetes tipo 1B, artrite idiopática juvenil, fibrose pulmonar idiopática. Você tem aqui, ó, a lesão celular não letal e letal. A não letal, ela vai causar uma isquemia. Primeira coisa, a não letal ela é reversível. É uma lesão que acontece, machucou, mas cura. Poxa, ele me deu um soco, mas depois vai sarar, né? Agora, letal irreversível. Já era, é morte. Por exemplo, você teve um término, uma dor dolorosa, uma dor complicada, mas ela é reversível. Com o tempo vai passar, mas vai doer, mas vai passar, mas vai doer, mas vai passar. Agora, morre, Deus livre e guarde, né? Mas morre uma pessoa próxima a você, que você gosta muito, um parente, né? Um responsável que cuidou de você a vida toda. Poxa, uma lesão irreversível, você sempre vai lembrar, sempre vai ser doloroso o resto da vida, né? Você não vai esquecer mais isso, nem eu. Então, existe as lesões não letais. Eu vou começar pelas letais, que são poucas. Todas elas vão chegar na destruição e na morte. É letal, né? Irreversível. Irreversível é essa palavra. Então, primeiro você tem a questão da isquemia total, ou começa com hipóxia, depois anóxia, não tem oxigênio, você tem necrose aqui, ó. Necrose. Number one, da lesão letal, necrose. Number two, apoptose. Então você tem aí dois pontos, 1 e 2, relacionados às lesões letais. Número 1, necrose, que está relacionado aí a fatores externos. Número 2, apoptose. Esse daqui é ditado pela genética. Então, a célula entendeu ali que precisa acontecer uma apoptose. Aí tem os mecanismos, caspase, etc. Não vou entrar no mérito. Mas então você tem dois tipos de lesão letal, necrose e apoptose. Lesões não letais, isquemia parcial, esteatose. Isquemia parcial aqui isquemia total gera necrose. Isquemia parcial não, você vai ter um desconforto, vai sentir dor. Se não reverter, aí se torna irreversível, né? Mas, por enquanto aqui é reversível, então é lesão não letal. Esteatose, com certeza você já conhece, que está relacionado aí a acúmulo de gordura onde naturalmente não existe acúmulo de gordura. Exemplo, fígado. Degeneração hidrópica. A palavra degeneração significa acúmulo. Ou seja, isso daqui é hidrocor, né? Isso daqui é um hidrocor. Degeneração de hidrocor significa que tem muitos hidrocores, é um acúmulo de hidrocores, entendeu? É basicamente isso que significa degeneração. Então, degeneração hidrópica, ou seja, degeneração que acumula
água. Eu não vou comentar agora, porque senão eu vou repetir depois e vai ficar prolixo. Mas degeneração hidrópica é o acúmulo de alguma coisa. Hidrópica parece que é acúmulo de água, né? Parece que é isso. Alteração, isso daqui me está relacionado agora a esse ponto, lesão reversível. Alteração de crescimento e diferenciação. Ou seja, uma hipertrofia, uma atrofia, uma metaplasia, uma hiperplasia. Tudo isso vai estar relacionado aí a lesões reversíveis. Metaplasia você já com certeza já ouviu falar, né? Ocorre, por exemplo, no esôfago, mediante ao ácido que vem do estômago que não deveria estar ali. Esse tem uma mudança histológica a nível histológico. E pigmentação, não é? Pigmentação relacionada aí ao melasma, beleza? No momento que eu obtive essa informação, o melasma, embora seja reversível, ele é mencionado como um tipo de querela, de problema que não possui cura. Eu estou falando isso em 2025, no dia 27 de agosto, agora. Se já possui, nessa data, eu estou ignorante com relação à informação. Que foi no passado, que eu estou usando aqui como revisão, é que hoje o melasma não possui cura, embora se possa atenuar o resultado. Beleza? Então, beleza. Vamos falar agora aqui sobre utilizando um esqueminha, ó, que legal. Agora nós temos um esqueminha legalzinho. Então você tem um esqueminha aqui, ó. Ocorre uma obstrução vascular, que você sabe o que é, e aí você tem o início de uma isquemia. Se essa isquemia for parcial, não for completa, então aqui, ó. Aqui eu tenho um vaso, aqui eu tenho outro vaso. Vamos colocar que houve uma obstrução desse vaso aí, por algum motivo. Tudo bem que diminuiu a espessura, o calibre, mas ainda passa uma quantidade de sangue, ou seja, de oxigênio. Chamam isso de hipóxia. Agora, se obstruiu completamente, aí anóxia. E a anóxia gera a necrose. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre partes que são extremamente importantes, que estão relacionadas, inclusive, com os processos gerais, né? Hipóxia, por exemplo. Né? A partir do momento que começa a ocorrer uma hipóxia, você tem uma diminuição do ATP, você tem uma diminuição, ou seja, da energia. Então vamos dividir por letras. Letra A, na hipóxia você tem uma diminuição de energia. Letra B, você tem uma alteração que vai reduzir a bomba de eletrolitos dependente de ATP. Letra C, a célula, se ela está com esse problema na bomba, ela vai começar a acumular sódio, Na. Vai começar a acumular sódio. Ah, tá aí, qual é o problema disso aí? Dentro dela vai ter muito sódio. Tem um problema. O sódio, ele tem uma alta osmolaridade. E esse acúmulo de sódio intracelular dentro da célula vai começar a atrair água. Meu filho, a água vai ficar doidinha para entrar nessa célula. Porque aumentou a osmolaridade. Atrai água. E o que acontece? Você vai ter uma expansão do citoplasma isosmótica. Então você vai ter uma expansão desse citoplasma. Por que você vai ter essa expansão? Poxa, teve um pouquinho de ar, teve problema nas bombas de eletrolitos, acumulou sódio dentro da célula. Então, a água, aumentou a osmolaridade, a água vai entrar nessa célula
e você vai ter uma expansão do citoplasma isosmótico. Rapaz, e o nome disso chama degeneração hidrópica, acúmulo de água. Degeneração, acúmulo. Hidroágua. Hidrópica, acúmulo de água. Acabou. Não é fácil, pode acabar aqui? Pode. Você acredita? Aí, ó. Pode. Não acredito. Tô te falando. Acabou. Mas, e se continuar, né? Daqui até foi. Só que aí o que acontece? Daqui é uma lesão reversível. Daqui para trás é uma lesão reversível. Só que aí, o que acontece aqui? Essa lesão reversível, essa lesão reversível daqui para cá, você vê que ela não tem, não é muito grande, pequenininho. Ela acaba às vezes sendo considerado como uma lesão tardia, lesão reversível secundária à hipóxia, ou uma lesão reversível secundária à hipóxia considerada tardia. Como assim? Chegou até aqui, ao invés de voltar a funcionar as bombas de potássio e a célula voltar ao normal, essa lesão aqui reversível, ela permanece. E aí nós vamos dizer que começa a ocorrer uma tal de hipóxia persistente. Essa situação aqui na célula continua, permanece. My friend, what happened here? Do you cry? No, man. Look me that. Letra I. Começa a ter saída de cálcio da mitocôndria. Está expandindo. Está entrando água. E aí começa a sair cálcio da mitocôndria e do retículo endoplasmático para o citoplasma. Então você tem acúmulo de cálcio naquela célula. Todo mundo sabe que cálcio é danado para fazer a apoptose e ativar, porque ele é um segundo mensageiro e ele ativa a via das caspases. Todo mundo sabe disso. Todo mundo tá careca de saber. E esse cálcio saindo ali na célula, imediatamente, dependendo da célula, ele causa o quê? Uma contração. Né? Então, ele acaba ocasionando uma contração ali naquela célula, por causa do cálcio que está saindo, certo? E aí, aqui é a célula bonitinha, né? Começa a acontecer uma contração e aí pode causar uma deformaçãozinha no citoesqueleto. Beleza. Nesse processo aí que libera o cálcio, você tem uma ativação de quinase por causa do cálcio. Essa quinase aqui, ela é dependente de cálcio. Letra J, hein? H, I, J. Vamos lá, o A, B, C até o G. Normal, agora H, hipóxia persistente, I. Começou a sair cálcio da mitocôndria do retículo endoplasmático. Começou a ter contração. J, ativação de quinase dependente de cálcio. O que isso vai causar? A, icalmodulina. Ativa a calmodulina também. E, só um momento. Eu tô gravando aqui, dona Eliana? Ativação de quinase dependente de cálcio e calmodulina. Certo? Então, ó, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. E aí, essa contração aí, quinase dependente de cálcio e calmodulina, vai causar um desarranjo no citoesqueleto. Vai causar um desarranjo no citoesqueleto. Esse desarranjo no citoesqueleto, por causa da ativação dessa quinase, da calmodulina, dessa contração que o cálcio está fazendo, você vê que o cálcio, ele é danado para fazer as coisas acontecerem. Né? Ele vai fazendo com que essa célula fique sem forma. E aí, você tem uma evolução dessa lesão que vem até o G. Agora já está até no K. E esse desarranjo no citoesqueleto está fazendo progredir a evolução. E nesse processo de lá para cá, o que teve de diferente foi a hipóxia persistente, cálcio da mitocôndria e do retículo endoplasmático, ativação de quinase dependente de cálcio, calmodulina e, por fim, um desarranjo no citoesqueleto. A partir desse momento, depois do K,
Adivinha o que vai vir? O L. E aí esse L ele vem com acúmulo de acetilcolina nas mitocôndrias. Porque você tem uma situação que vai contribuir para que o funcionamento normal dessas células não funcione. Então, então esse acúmulo de acetil-CoA, uma das vias pela qual ela vai é a formação de triglicerídeos. Então você tem a síntese de triglicerídeos aqui, gordura. Então tem gordura aqui, ó. Síntese de triglicerídeos no M. Você quer ver? M. Então você tem síntese de triglicerídeos, começa a ter gordura. Acúmulo. Então eu poderia dizer, ó, degeneração triglicerídea. Ou seja, degeneração é acúmulo de gordura. Então degeneração triglicerídea. Poderia ser assim. Mas o nome disso se chama esteatose, que ainda é reversível. Você vê que interessante, né? Essa deformação na célula e se você vai ter aí uma desfunção da mitocôndria que acumula acetil-CoA e você tem a formação de triglicerídeos pelas vias fisiológicas naturais do corpo. Então você tem uma célula cheia de gordura, várias células, numa região, e nessa região é esteatose, gordura depositada em um local que não deveria existir. Mas aí beleza, aí você fala assim, é TEL-N, tem gordura, ainda está reversível, então tem jeito para mim que tem muita gordura. Tem, claro. Aí o que acontece? Um ponto aqui importante. Daqui para cá, nós estamos falando de lesões reversíveis. Daqui para cá, lesões reversíveis. Ainda. E existe um ponto que vai se tornar irreversível essa lesão. Uma coisa que eu preciso dizer antes de passar pela irreversível, e está aqui bem destacado, é não existe lesão irreversível sem passar primeiro pela reversível. Então, tem que seguir esse passo para poder se tornar irreversível. Tá certo? Tem que seguir até o N para se tornar irreversível. Agora, a partir daqui, eu já coloquei A. Aqui já é outra conversa. Tá me entendendo? Vamos começar de novo. Então, aqui, você tem lesões irreversíveis secundárias à hipóxia. Né? Então, o que acontece? Aqui não funciona? Meu pai. Tá, vamos continuar com o que tem. Beleza. Agora você começa a entrar em lesões irreversíveis secundárias à hipóxia. O que vai mudar aqui? A partir de agora, a partir de agora, deixa eu ver se tem. Olha aqui, ó. A partir de agora, no A, você vai ter uma ativação de fosfolipase A2. E essas fosfolipases, né, elas digerem os fosfolípidos de membrana, os lipídios de membrana. Conforme a metabolização dos lipídios, eles se tornam aglomerados em regiões periféricas da célula, causando o que nós chamamos de figuras em bainha de mielina. Então tudo começa porque no A, ou seja, na primeira etapa, vamos dizer assim, na letra A, você tem uma metabolização dos fosfolípidos de membrana, dos lipídios de membrana, que vai fazer aquelas tais de figuras de bainha de mielina. Então tá aqui, certo? Só coloquei isso aí para chamar um pouco sua atenção, para caso você esteja olhando, prestar atenção. Essa é a letra A. Letra B. Figuras em bainha de mielina que foram formadas, que você já sabe como, foi por causa dessa ativação das fosfolípidos, que teve um metabolismo aí, os lipídios de membrana, os fosfolípidos de membrana,
que vai acontecer? Vai formar as figuras em bainha de mielina. E a partir da formação delas, você vai começar a dar uma olhada na formação de bolhas na membrana plasmática. Isso vai fazer com que essa membrana plasmática, que antigamente era firme e forte, agora ela vai ficar mais frouxa. Ela vai ficar mais frouxa. Então você vai ter alterações, ó, na fosfolipases, no citoesqueleto, mas isso não faz a lesão ser irreversível, ainda pode ser reversível. Agora, amigo, amiga, doutor, doutora, curioso, curiosa, agora existe uma alteração que vai fazer toda a diferença na letra C. A, que boa, ativação das fosfolipases. B, forma figura de bainha de mielina, bolhas, membrana plasmática frouxa, vai formar umas bolhas. Até agora teve alteração de fosfolipase e citoesqueleto, beleza, reversível. Só que aqui em C você vai ter alteração na membrana mitocondrial. Ela não consegue mais sintetizar ATP. A mitocôndria fica incapaz de produzir energia. E na letra C, isso acontece. E adivinha? O nome disso chama ponto de não retorno. O nome disso chama ponto de não retorno. É irreversível. Morte. Vai gerar morte aérea. Só que a água continua a entrar. E você vai ter uma tumefação. Altera a membrana do lisossomo e aí libera algumas enzimas. E essas enzimas vão causar a autólise, ou seja, digestão da célula morta. Que? Sim. A partir do momento que teve esse problema na membrana mitocondrial e a mitocôndria não consegue mais produzir ATP, a célula morre. Ponto de não retorno. Acabou, aqui é irreversível. A tumefação só faz a célula encher de água, que libera lisossomos e vão fazer uma autólise, destruir essa célula. E abaixo dessa destruição, vamos dizer, tá a célula. Abaixo dessa destruição está acontecendo um processo inflamatório. Está acontecendo um processo inflamatório. Aí você pode olhar, né, e se perguntar, isso é lesão? Isso é lesão. Esse é o processo normal de lesão, degeneração, ponto irreversível, exatamente. Agora, essa foi a visão geral. Eu vou ser um pouco específico. Vou falar especificamente sobre degeneração. Degeneração, mais uma vez, é acúmulo de substâncias. Olha como eu estou repetindo isso. E degeneração, todas, sem exceção, todas são reversíveis. Você tem a degeneração hidrópica, que adivinha? É a questão da água, que foi o que acabou de falar, né? A degeneração hidrópica, ela está relacionada a alguma lesão que fez com que as bombas de sódio não funcionasse, as bombas lá de eletrolitos, retenção de sódio, acúmulo de água, porque o sódio tem alta osmolaridade, e aí você também tem uma redução das bombas de potássio intracelular, que também aumenta a osmolaridade. Então você tem uma água no citoplasma que faz ter uma degeneração hidrópica, acúmulo de água, volume isosmótico. Esse tem um núcleo central, uma característica que você pode encontrar numa imagem de degeneração hidrópica. Degeneração hialina são os tipos de degenerações que estamos falando. Número 1, hidrópica. Número 2, hialina. A hialina, ela está relacionada com um negócio ácido. Ah, então é acúmulo de ácido? Não. É acúmulo de proteína.
Então, hialina, proteína. Degeneração hialina é acúmulo de proteína. Então, você tem um material translúcido, né? Acidófilo. Você tem condensação de filamentos intermediários, tal, proteína. Enfim, a degeneração hialina está relacionada com o acúmulo de proteínas, que vai acidificar o local onde ela está, tá certo? E aí tem uma questão que o material é translúcido, é uma característica visual, tá? Essa proteína, ela vem, por exemplo, da condensação de filamentos intermediários, nestina, queratina e proteínas. Então, os filamentos intermediários, eles ajudam no citoesqueleto, eles grudam nas proteínas, fazem um emaranhado, condensa e pum, forma essa degeneração hialina. Você tem proteína de origem viral, né? Também. Muita proteína de origem viral. Muitas proteínas endocitadas foram expulsas da célula. Quando você tem um acúmulo de proteína, degeneração hialina. Existe outro tipo de degeneração hialina, só relacionado somente ao etilista crônico. Somente. Só relacionado aos indivíduos que têm o hábito de usar álcool de maneira constante. Há uma cronicidade nessa relação. E aí, que tem a produção de radicais livres, etc. e tal. Você conhece bem esse processo aqui do metabolismo do álcool. E o nome disso aí é degeneração hialina, que é só do etilista crônico de Mallory. Então, degeneração hialina. Eu nem sei se vocês viram essa parte aqui, estava falando, né? Degeneração de Mallory, que é a degeneração hialina de Mallory, relacionado somente, unicamente ao etilista crônico. Como é que funciona isso? O etilista crônico, ele bebe o álcool, há uma produção de radicais livres no corpo, se liga esses radicais livres nas proteínas do citoesqueleto, do fígado, dos hepatócitos, melhor dizendo, né? Dos hepatócitos são as células do fígado. Ocorre uma peroxidação, ou seja, retira um elétron da última camada do elemento. E essa peroxidação faz ligações transversais. Essas ligações transversais vai formar conglomerados, ou seja, conglomerados, acúmulo de proteína. Conglomerados, acúmulo de proteína. E aí você vai ter, por fim, a tal da degeneração hialina de Mallory. Simples assim. Então, repetindo, bebe o álcool, radicais livres, se liga a proteína dos hepatócitos. Ocorre uma peroxidação que causa ligamentos transversais, ligações transversais. Essas ligações formam conglomerados, acúmulo de proteína. As ligações transversais causam acúmulo de proteína, que é a tal da degeneração hialina de Mallory, porque está relacionado ao hepatócito balonizado, formato de bola, relacionado ao hepatócito, e óbvio que o etilista crônico, beleza?
Quarta degeneração, mucoide, ou seja, é acúmulo de muco. Só que o muco, o escarro, ele também tem muita proteína, então você tem o acúmulo de proteína. Um tipo específico, a mucina, que é uma proteína com carboidrato, no trato respiratório e digestivo. Um detalhe relacionado aí à degeneração mucoide, e aí eu abro um OBS, como foi aberto aqui. O prefixo oma, carcinoma e o sufixo adeno são importantes para você entender para o futuro e para entender o que vai ser dito agora. Oma significa tumor benigno. Pessoal aí que gosta de oncologia, oma significa tumor benigno. Carcinoma, tumor maligno, neoplasia maligna, ou seja, o câncer. Câncer sempre é neoplasia maligna. Tumor benigno não é câncer. E adeno significa glândulas. Tá, mas por que eu aprendi isso e o que isso tem a ver com a degeneração mucoide, que é acúmulo de muco? E o muco que tem proteína, mucina, certo? Simples, é porque o adenoma, ou seja, adeno, glândula, oma, tumor benigno. Então você tem aí um tumor benigno de glândula, chamado adenoma, que afeta as glândulas, claro, do sistema digestivo, vai fazer com que o sistema digestivo produza muito muco. E aí você tem a degeneração mucosa. Ou pode ocorrer de nós vermos um adenoma carcinoma, ou seja, uma adenoma. A gente sabe que adeno é glândula. Adenoma carcinoma, neoplasia maligna. Então, uma neoplasia maligna de glândula. E essas células cancerosas vão fazer que ocorra a produção de muito muco. Acabou. Degeneração mucoide. Esteatose. Quinta degeneração. E estamos caminhando para o final, hein? Caminhando para o final. Lipídio. Triglicerídeo. Esteatose já está mais do que informado ou informado sobre esteatose. Então, esteatose ocorre em órgãos de tecidos que não acumulam gordura naturalmente. Né? Por exemplo, fígado não acumula gordura naturalmente. Então, você pode ter uma esteatose de fígado. Certo? E é aquele processo lá básico, né? Etilismo, hipóxia persistente, e aí vai gerar todos aqueles processos. A hipóxia primeiro vai gerar uma degeneração hidrópica, lembra? A persistência dela vai fazer com que esse processo evolua a ponto de afetar a mitocôndria, que vai acumular acetil-CoA e vai ter aí um aumento de triglicerídeo aqui, ó, pela hipóxia. Tá? Agora, o etilismo causa isso aqui também. Né? Desnutrição proteica energética. Causa isso? Causa, porque você não tem os transportadores, as lipoproteínas transportadoras, ou que retiram, o que levam a gordura, vamos dizer assim, de maneira superficial, para as regiões periféricas, o que retira a gordura, o VLPL, HDL. Não tem, porque você não tem é desnutrido, pessoa desnutrida não tem, e acaba acumulando gordura aonde? No fígado. Obesidade. Não precisa explicar, causa, viu, gordura. Síndrome metabólica também. Olha só, desnutrição proteico-energética. Baixo consumo de proteínas, baixa ingestão de calorias, né? A desnutrição, estão comentando aqui, né? Você pode ver que está relacionada à esteatose ainda. Eu já expliquei, mas vou falar de novo, né?
baixo consumo de proteínas, baixa ingestão de calorias também, certo? E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer lipólise. Começa a destruir a gordura que existe, os ácidos graxos, e liberar ácidos graxos, que vão estar presentes no corpo ou pela lipólise, quando a pessoa está muito de jejum, aí lipólise, ou pela dieta. E isso vai para o hepatócito. E lá no hepatócito, você tem a mitocôndria fazendo beta-oxidação, que gera energia, tá? Isso daqui é importante. E basicamente, esses ácidos graxos, veja, a mitocôndria pega esses ácidos graxos, faz beta-oxidação e tal, para gerar energia. Lá no retículo endoplasmático, você vê que foi um desenho bem feito, você tem a TAG, né? Triacilglicerol, que é o colesterol fosfolipídico. E lá no Golgi é produzido a VLDL, importante, mas é HDL. A VLDL, ela estoca energia nos tecidos periféricos. E a HDL, ela vai lá e retira a energia ou a gordura dos tecidos periféricos. São as lipoproteínas que eu acabei de falar. Então, essa gordura que está aqui no fígado, elas tiram do fígado e levam para outro lugar. Tiram de outro lugar e levam para o fígado. E fica nesse processo. Só que na desnutrição proteica energética, o que está ocorrendo? Você não está se alimentando bem, você não tem lipoproteína. Essa gordura simplesmente fica no hepatócito, ela não sai, não acontece nada. E aí, esteatose. Simples assim. Então, repetindo a mesma coisa relacionada a colesterol, a esse processo aí de esteatose, só sobre isso, eu peguei até um papel mais simples para falar a mesma coisa, olha só. Carência de proteínas dietéticas, baixa lipoproteína, vai gerar o quê? Esteatose macronodular hepática. Simples assim. Agora, lipidose. O que é lipidose? Lipidose está relacionado aí, com o acúmulo de gordura, de triglicerídeo. Claro que esteatose também está relacionado com triglicerídeo, só que esteatose está relacionado com monoditriglicerídeo, lipídios em geral. Só um detalhe. Mas a lipidose também está relacionada com o acúmulo de lipídios. A lipidose está relacionada com o acúmulo de lipídio e não triglicerídeos. Esse é o ponto. Tá vendo que é importante anotar tudo? O roteirozinho. E não com triglicerídeos. Esse é o diferencial. E aí, o que acontece? Nesse caso, nós temos aí, na lipidose, alguns famosos processos, com certeza você já ouviu falar. Por exemplo, aterosclerose, arteriosclerose. A aterosclerose está relacionada aí com placas que vai formar os ateromas nas artérias de médio e grande calibre. Aterosclerose. Arterio está relacionado a artérias de pequeno calibre e arteríola, certo? Por exemplo, os capilares do rim. Então, esse lipídio vai acumular, formar placas de gordura que vai causar alguns problemas para o indivíduo. Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui, inclusive animado, né, com uma imagem, tudo bem legal. Tá no canal. Xantoma é acúmulo de SEI na pele. Colesterol acumula nos macrófagos da pele.
no joelho, no cotovelo. Então, xantoma vai acumular no cotovelo, xantoma vai acumular no joelho. Eu não vou mostrar meu joelho aqui, tá bom? Xantoma. Então, você vai ter ali, ó, um acúmulo de lipídio nessas regiões. Colesterol. Ésteres de colesterol. Então, beleza. E você tem o chantelasmo, que é somente na pálpebra. Então, aqui você vai lembrar, xantoma, joelho e cotovelo, chantelasmo somente na pálpebra. Um último detalhe aqui, ó, patogênio da aterosclerose. Você quer entender um pouquinho mais? Você pode dar uma olhada no vídeo que já tem aí, mas basicamente tem isso. Lesão crônica, acúmulo de lipoproteína na parede vascular, ocupação de monócitos, macrófagos. Você tem lá os macrófagos esponjosos e tal. Aí vai ter a proliferação de musculatura lisa. Enfim, vai ter obstrução vascular. Quer entender um pouco melhor isso aí? Dá uma olhada lá depois no na aula, na revisão que já foi gravada sobre isso. Glicogênese. E nós estamos perto do final, deixa eu ver. Estamos bem pertinho do final. Glicogênese. Glicogenose, melhor dizer, né? Glicogenose. O que é glicogenose? Acúmulo de carboidrato. O que você tem mais hoje em dia, né? A pessoa come carboidrato que é uma beleza. Então, glicogenose, né? Degeneração que é o negócio. Ó. Degeneração. Acúmulo de carboidrato. Então, você tem acúmulo de glicogênio aonde? Células hepáticas, né? Rins, musculatura esquelética e coração. Defeito de alguma enzima que vai levar a esse caso aí. E também no pessoal aí com diabetes. Beleza? Bem simples a glicogenose, né? E existe também uma anomalia que está relacionada à glicogenose, que é a mucopolisacaridose, que diz respeito a longas cadeias de carboidrato ou proteoglicanos, carboidrato mais proteína. Essa mucopolisacaridose também contribui para a glicogenose. Legal? Contribui para a glicogenose. Síndrome de Hüller. Né? Na síndrome de Hüller, ou Hüller, você está relacionado aí à degeneração das degenerações lipídicas, como lipidose, esteatose, vamos dizer assim. Na síndrome de Hüller, você tem um defeito na alfa-L-hidroronidase. Na síndrome de Hüller, não sei se assim se pronuncia corretamente, você tem um defeito na alfa-L-hidroronidase, que ela degrada proteoglicanos. E aí você vai ter um indivíduo com baixa estatura, redução no desenvolvimento muscular e até cognitivo. Síndrome de Hüller. Gente, caminhando para o final, eu confesso que eu estou curioso se terá pessoas que vão ver essa revisão até o final. Mas, se você ficar até o final, me fale, eu vou ficar curioso de saber, sinceramente. Necrose. Lesão reversível, lesão irreversível. Tem um ponto de não retorno, que nós já conversamos. Função aqui reduz, né? Mas ali a função é inexistente. Então, lesão irreversível, função inexistente. Legal essa comparação. Aqui, não faz trabalho mitocondrial, aqui você tem trabalho mitocondrial. Mesmo com alguma disfunção, por exemplo, a função reduz e aí a acumulação de ocorre vai ter triglicerídeo, beleza. Mas aqui já não funciona mais, não tem nem função. Tem alteração do citoesqueleto, nos dois tem alteração bioquímica, beleza. Falando sobre a necrose propriamente dita, deixa eu ver aqui.
falando sobre a necrose propriamente dita, existe a necrose de coagulação, ou seja, após o infarto renal, por exemplo, né? A arquitetura do tecido morto é preservada por tempo determinado. Geralmente não há proteólise em células mortas. Fagocitose de células necróticas. Você tem na necrose de coagulação após o infarto renal, a arquitetura do tecido morto é preservada por certo tempo. Não há proteólise e a fagocitose das células necróticas, das células que morreram. O nome disso é A, necrose de coagulação. B, necrose liquefativa. A melhor essa daqui é que você não vai esquecer. Liquefativa. Water. What is this water? Water é água. Complicação de infecções bacterianas e fúngicas. Proteólise, então você vai ter a formação de massa líquida, que é o pus. Leucócitos, células mortas e amareladas. Então aqui você tem proteólise. Da coagulação aí, necrose do tipo coagulação, necrose de coagulação, você não tem proteólise. Na liquefativa você vai ter o pus, por causa dessa proteólise. Necrose gangrenosa. Vale a pena você jogar essa imagem na internet. Pense nas imagens físicas. Necrose gangrenosa. Necrose gangrenosa não é um padrão específico de morte celular. Não é um padrão específico de morte celular. Quando afeta várias camadas de tecido e membros com isquemia total. Então aqui, na necrose ganglionar, eu vou dizer que por diversos N motivos, pode ser por causa de uma doença uma doença neurodegenerativa, por N motivos, né? Uma neuropatia, isso que eu ia dizer, por exemplo, diabetes. Aí você pode ter uma necrose gangrenosa. Por N motivos você pode ter uma necrose gangrenosa, né? Ela afeta várias camadas de tecido e está relacionada à morte completa, à anóxia completa. Você tem uma gangrena e o negócio está complicado para a sua vida. Necrose caseosa. Aqui, essa caseo significa queijo. Então, quando você tem uma necrose caseosa, típico de alguns pacientes, por exemplo, com tuberculose, eles começam a tossir, aí sai um pedaço de queijo. Não é queijo, é uma célula cheia de furinhos que morreu e morreu no tipo de necrose chamada necrose caseosa. Então, não é queijo. Vai por mim. É um material acidófilo, vai ter células cheias de furinhos, fragmentadas parecendo queijo, restos granulares e tem a borda inflamatória nítida, né, típica de tuberculose. Então, morreu, tá tossindo ali, sai um pedaço do pulmão, esse tipo ali, caseosa. Aí você tem letra E, de elucidar, necrose gordurosa. A necrose gordurosa, ela é só de uma doença, por isso que eu vou frisar aqui. Pancreatite aguda. Enzima destrói lipídio próximo, é isso. Libera uma enzima que destrói, uma enzima digestiva que destrói o lipídio próximo. Chama necrose gordurosa. Só tem na pancreatite aguda. Necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide está relacionada, por exemplo, com a vacina. Com a vacina, por que a fibrinoide está relacionada? Porque aí, o que acontece? Né? Essa daqui é interessante. O indivíduo toma uma vacina e aí ele tem uma resposta imune. Resposta imune, tá? Normal. No secret. Easy. Só que essa resposta imune é muito forte, tem muito anticorpo, hipersensibilidade,
E aí você vai ter a deposição de um negócio que chama imunocomplexo, porque liberou muito anticorpo, e aí tem a deposição, junto aí tem uma posição de um tal de imunocomplexo. Esse imunocomplexo, ele simplesmente, quando ele acumula, ele se deposita no vaso, ativa o sistema complemento e o corpo fica louco. Tem uma inflamação louca e vai causar necrose, vai matar a coisa, vai ter inflamação demais. O corpo tá falando assim: você morrerá pelas minhas mãos, mas não pelas mãos do inimigo. Me mostraram um vídeo sobre isso, não sai na minha cabeça. Então, você tem ativação do sistema complemento por causa da deposição de imunocomplexo. Isso foi causado por uma resposta da imunidade poderosamente forte, muito anticorpo produzido, por causa de uma vacina, por causa de uma hipersensibilidade que ocorreu. E aí você vai ter uma inflamação pesada, lembrando que além do imunocomplexo, você vai ter fibrina extravasada que acumula e aí vai causar uma resposta inflamatória de lascar. E aí nós vamos ver isso que é a tal da reação de Arthur. Reação de Arthur. Como é que eu vou lembrar que é a reação de Arthur? Arthur, um menininho que mora num prédio. E nesse prédio, Arthur, ele não sabe. Um menino rico, branco, chega do meu olho. Ai, um menino bem moreninho, negro, pais rico, que não toma sol. É um menino rico. E aí, ele come uma coisinha, hipersensibilidade, toma vacina, hipersensibilidade. O corpo fica louco, fala, o que é isso? O corpo externo nunca ele não serve a nada, é uma vacina, o que é isso? Vamos matar. E aí faz imunocomplexo, extravasa a fibrinha, e aí tem uma reação poderosa de inflamação. Ativa o sistema complemento, com uma loucura, com o todinho sistêmico, inflamação sistêmica, loucura. Essa é a reação do ar, menininho do prédio. E ele é tão chique que é rosa e brilhante, né? Essa necrose. Tem a formação aí de uma fibrina rosa e brilhante. Que chique. Cicatrização. Não fique. Tá acabando. Respira. Nossa, mas tem matéria, meu irmão. Que é isso? Cicatrização. Tecido novo, tecido cicatricial, ó. Esse daqui é bem legal de te dizer. Eu vou falar com muita vontade e rapidez. Presta atenção. Agora nós vamos falar como se fosse um jogo de futebol. Beleza? Presta atenção. Vai ser rápido. E pega a bola. Vamos começar pela cicatrização fisiológica. Nós queremos reparar esse tecido. Vamos lá. O tecido foi agredido, nós temos que reparar. Olha só a situação. Quem tem que entrar no time? Quem caiu foi Neymar. Cicatrizou? Negativo. Lesionou? Tá fora. Nós precisamos de alguém novo. Então é o tecido novo, tecido cicatricial. Agora deixa eu te dizer. Esse tecido cicatricial, ou qualquer tecido, todo jogador precisa ter algumas características. E todo tecido tem algumas características. Quais são as características? Camada basal germinativa, espinhoso, granular, lúcido e córneo, certo? A camada basal germinativa que vai ter as células troncos que vai ser responsável aí pela formação das outras camadas. Opa! Aí o que acontece? Todo câncer, todo carcinoma, olha que você sabe, carcinoma basocelular, tá? Que é superficial ali, não sei. Basos é superficial, tá? Todo carcinoma base celular, ele vai afetar ali na base. Quando esse jogador, essa característica do jogador na base, ele vai afetar a camada basal ou germinativa. Então você vai ter um câncer, você vai ter um carcinoma base celular
que vai ser responsável por atuar justamente na camada basal germinativa, que tem células-tronco ali que estão se reproduzindo. Então, ali é um lugar propício para ter um câncer, um problema. Então, é na base que você tem que treinar, porque se der problema ali na base e alguém não te vê, né, o olheiro não te vê, já era, acabou. Mas vamos continuar. Sutura purse string. Essa sutura, eu não lembro se é purse string ou purse string, mas essa sutura aqui, ela vai otimizar a cicatrização, mas essa sutura, mesmo otimizando a cicatrização, será por segunda intenção. Será por segunda intenção. Ela é intradérmica, né? Mas a cicatrização é feita sozinha. Então, mesmo ela ajudando aí, ela é uma cicatriz por segunda intenção, porque as bordas estão distantes. Vamos falar sobre isso. Bem, o tecido novo, falei que é o tecido cicatricial, né? O que acontece? A cicatriz, né? Todo tecido cicatricial, todo tecido cicatricial que vai ser substituído, que é o tecido novo, chamado de tecido cicatricial, ele, embora te ajude e vai resolver seu problema, ele nunca vai ser igual ao original. Há quem diga, os estudos, a literatura diz que depois de 2 anos ainda, mesmo cicatrizando ali, tudo certinho, esse tecido tem 80% da força do original. Nunca terá a força do original. Desconheço, no dia de hoje, algum tratamento que faça com que esse tecido fique exatamente igual ao original. Cicatrização. As fases da cicatrização, olha que parte legal, parte emocional. Nós temos a fase número 1, a fase número 2 e a fase número 3. Fase número 1, inflamatória. Fase número 2, proliferativa. Fase número 3, de maturação ou remodelação. Essas fases aqui, brincadeiras à parte, exageros para não dormir, mas essas partes aqui, elas são bem importantes para serem entendidas. E elas, por incrível que pareça, têm um sentido. Tudo que inflama vai ter células de defesa lá, né? Vai ter edema, dor, rubor, perda de função. Se tem edema, tem acúmulo de água, acúmulo de alguma coisa. E aí você vai ter uma atividade plaquetária. Você vai ter monócitos, células de defesa, macrófagos. De fato, está acontecendo inflamação ali, tem tudo a ver. Só pensa, primeira fase está acontecendo inflamação. E é óbvio que você vai ter uma alteração vascular, porque você vai ter neutrófilos liberando citocinas, vasodilatadoras, histamina, hematose. Então você tem uma resposta inflamatória. Então a primeira fase tem 100% de sentido. E a primeira fase da cicatrização. E eu não falei aqui, mas isso daí acontece no terceiro, quinto dia. Do 30º, depois de um mês e 10 dias, do 30º ao 40º dia, você tem a fase proliferativa. Essa fase proliferativa, ela também é muito inteligente, porque depois que acontece a inflamação, eu quero colocar o tecido novo. Aí tem que proliferar, alguma coisa tem que formar o tapete de novo. E aí o que acontece? Reepitelização, reformulação do epitélio daquela ferida. Reformulação do epitélio daquela ferida. Tá? Simples assim. Então você tem uma outra epitélio sendo formado. Você tem também uma fibroplasia, que são mitose de fibroblasto. E nós sabemos que fibroblasto produz colágeno 3. E essa parte aqui é importante demais. Muito importante. Collagen number 3. Look there, man. Look there. Então você tem aqui na letra A, na fase proliferativa, letra A, o óbvio, que é novo epitélio, epitelização. Letra B, fibroplasia. Fibroblastos se multiplicam e começam a produzir colágeno número 3. Letra C,
você tem uma angiogênese, ou seja, formação de vasos sanguíneos, vascularização. E aí você tem a formação de tecido de granulação, né? Colágeno, fibronectina, ácido hialurônico, é isso. Já tem a formação aí básica de um tecido, né? O que está acontecendo. E aí na terceira fase, que é a fase de remodelação, então o grosso já foi feito. E olha como tem sentido. Primeira fase, inflamação, inflamação mesmo. Proliferativa é a segunda fase, que está relacionada aí a novo epitélio, fibroblasto colágeno 3, vaso sanguíneo, ou seja, está refazendo a pele. Que legal. Na remodelação ou maturação, me parece que está relacionada com só modelar, refinar o que já foi feito, não parece? E é isso mesmo. É caracterizada pela maturação do colágeno tipo 3, que foi feito lá na segunda fase de revitalização, pelo tipo 1. Ela matura do colágeno 3 por 1. A ferida sofre contração por movimentação centrípeta da pele. Eu já falei que a resistência é 80% do tecido original, né? O tecido cicatricial ou o tecido novo é 80% do original, de resistência e força. O negócio, a cicatriz está se fechando. E na remodelação é isso que está acontecendo. Colágeno número 3 virando colágeno número 1, ou seja, aumentando a resistência. Então, aumento da força de tensão e diminuição do tamanho da cicatriz e do eritema, mancha vermelha. Então, é isso que acontece na remodelação. Literalmente, está remodelando, transformando colágeno 3 em 1. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui o T. De início, você tem fibronectina, certo? Você tem colágeno 3, tem fibroplasia aqui, que produz o colágeno 3, que está aqui, ó. E depois o tempo vai passando, o colágeno 3 vira colágeno 1, e isso aumenta a força de atração. Beleza, você tem aqui, ó, na cicatriz, você tem cicatriz, quando a gente fala de, já deu esse processo todo, e aí, a cicatriz vai ficar bonita, vai ficar feia, como que vai ser então? Hipotrófica, né? Aquela de espinha, né, fica pra dentro, assim, aquelas espinhas que ficam. Tecido profundo, hipotrófica, tecido profundo, né? Colágeno foi modelado para dentro. Normotrófica, vamos dizer que está mais parecida com normal. Assim. Hipertrófica, fisiológica. Hipertrófica fisiológica. Borda respeitada, não existe extravasamento de tecido granular para além daquela borda. Na borda hipertrófica fisiológica, né, não existe extravasamento de tecido granular para além daquela borda. Então, a borda hipertrófica, ela tem uma elevação, mas não existe extravasamento. Isso é importante demais. E não existe extravasamento de tecido granular para além daquela borda. E a hipertrófica é uma cicatriz fisiológica. Tem cicatriz que não é fisiológica? Tem queloide. Aqui, ó. Queloide, cicatrização patológica. O processo de reparo se expande além do limite da lesão. Então, a hipertrófica respeita o limite da lesão, o queloide não, e ela é patológica. Aí vai ter um excesso de colágeno e enzimas nessa região. Beleza? Top. Cicatrização por primeira e segunda intenção para nós finalizarmos com chave de ouro. Tá bom? E aí eu vou falar do que influencia a cicatrização mais rápido, mais devagar. Primeira intenção. Está relacionado com corte cirúrgico, bordas próximas. Como que ficou próximo? Sei lá, colocou sutura, consegue aproximar. Qualquer lesão que a borda é próxima é de primeira intenção. E segunda intenção quer dizer que a borda tem tela longe? Exatamente, só isso. Mas nada, não sei o que, mas nada. Lesão pequenininha,
Cortou aqui agora, ó, pequenininho. Primeira intenção. Cortou um pedaço. Segunda intenção. Eu já tive que fazer uma cirurgia que eu tive que esperar por segunda intenção. Tô pensando em contar pra vocês, mas acho que não, vai. Vocês vão lembrar dessa matéria pra sempre e vão lembrar de mim. Não, deixa aqui. Bordas distantes. Forma coágulo. Todo mundo aqui, ó. Borda centrípeta, né? Vai por cento. Tenho que dizer que não, já tá simples demais. Cicatrização, fatores que influenciam. Isquemia local. Claro, se tiver uma isquemia local, um pouco oxigênio, não vai ocorrer a cicatrização. Temperatura. Se a temperatura for baixa, vai ser difícil cicatrizar. Então existe a temperatura ideal. Baixa perfusão tecidual. Está relacionado com a isquemia. Baixo O2 vai dificultar. Infecção. Infecção dificulta também, claro. Estresse mecânico. A pessoa fez a cirurgia lá de abdominoplastia, tem que descansar. Não inventa, senão vai dificultar a cicatrização. Né? Sistêmicos. Tabagismo. Etilismo. Diabetes. Desnutrição. Idade. Neoplasia. Corticosteroides. Então, tudo isso aqui vai afetar a cicatrização. E estamos acabando. E agora, você que ficou até aqui, você com certeza está chocado. E é isso que nós vamos falar. Choque. Paciente chocado. Por incrível que pareça, esse é o termo que é utilizado para o paciente. Choquei. Todo mundo sabe que a choquei não é uma coisa boa, né? Se você me entende. Se você não entendeu, choque pode matar, não é? Então também não é bom. Vamos lá. O que pode causar um choque? Bactéria, hemorragia, lesão direta, medula espinhal, colapso. E o que é um choque? É um colapso circulatório. Vou repetir 3 vezes. Choque é um colapso circulatório. Choque é um colapso circulatório. Choque é um colapso circulatório. Você tem aí um colapso circulatório cardiovascular, que você vai ter uma redução do débito cardíaco. Você vai ter uma redução da volemia efetiva, você vai ter uma redução da perfusão sistêmica, né? Tudo isso você vai ter. E aí, ó, vamos começar aqui falando sobre um caso clínico para ser simpático, para que o choque seja simpático ao seu cérebro. Isso que funciona, né? Então vamos lá. Esse caso clínico aqui, ele é mais um roteiro, não tem nenhum esqueminha aqui para você olhar por enquanto, quando tiver eu falo. Mas basicamente é o seguinte, ó. Um paciente com diabetes, ele é imunossuprimido. Bom, imunossupressão facilita você ter choque. Facilita o paciente ficar chocado. Fala, aham. Tem uma moça que ela sempre fala assim, eu falo, e aí, tudo bem? Da universidade. E aí, tudo bem? Ela fala assim, aham. Então, isso me chocou. Eu falei, nossa, quem que fala isso? Então, eu vou utilizar esse termo aqui para ser um pouco mais descontrair um pouco mais, tá todo mundo cansado, já foi uma hora de aula, de revisão, né? Então, diabetes mellitus, doença autoimune, imunossupressão, facilita ter choque. Toxemia, infecção sanguínea, dificulta ou facilita ter choque. Então, você tem uma baixa pressão, indução de febre. Esse é o caso. Então, um paciente com diabetes, ele tem toxemia, ele tem uma infecção sanguínea, ele tem trismo, uma contração involuntária dos músculos mastigatórios, isso é importante? Né? Não, quer dizer, pode vir a ser, né? E esse paciente, o que está acontecendo, na verdade, ali, é que ele está com uma febre também 39 graus, 39,5 graus Celsius, porque está ocorrendo infecção nesse indivíduo. E existem vários fatores que causam febre, como os pirógenos, exógenos e endógenos. Os endógenos são interleucina 1, né? Que vai lá no hipotálamo e aumenta a temperatura, prostaglandina,
causa febre. Aí você tá olhando e você quer falar, caso clínico, poxa, é isso que eu vou falar agora. Vai ser super importante. Tá? E você tem os pirógenos, esses são os endógenos. Aí você tem os pirógenos exógenos, como o LPS, que é da a bactéria gram-negativa, RNA e DNA de bactéria, que causam febre também. A porta para o paciente ficar chocado, é imunossupressão, sepse, infecção generalizada. Né? Então, é um paciente que tem taquipneia, taquicardia, né? Aumenta a frequência cardíaca, certo? Essa é a característica do paciente. Esse paciente também vai ter acidose metabólica, certo? Vai evoluir para uma hipotensão, tá bom? Vai evoluir para uma hipotensão. Esse paciente aqui, ó, que já teve. Esse paciente aqui, além de evoluir para uma hipotensão, ou seja, o sangue vai extravasar, né? Vai ter perca de sangue do interior dos vasos, aqui é um vaso. O sangue vai sair do interior do vaso e vai para os espaços que tem aqui, que são os espaços intersticiais. Os espaços intersticiais. Diminuição da perfusão tecidual. E aí você tem isquemia parcial, hipóxia, isquemia total, anóxia. Deu anóxia, depois a necrose, adivinha? Hipóxia, anóxia, necrose, morreu. Falência múltipla de órgãos. E aí, essa falência múltipla dos órgãos vai culminar no choque séptico. Ou esse choque aqui, ó. Choque séptico é grave e pode levar ao óbito. Pode levar à morte, pode levar ao óbito. Você tem falências de órgãos e vai morrer. Bem, por exemplo, você tem a falência do rim. E aí você tem acúmulo de resíduos hidrogenados, que são tóxicos ao cérebro. Essa pessoa vai sobreviver? Óbito. Cancelou o CPF. O choque, ele vai diminuir a glicemia, prejudica a função cerebral. Com o tempo pode levar a óbito. A pessoa tem doenças de base, doenças crônicas, é idoso, por exemplo, idoso pegou pneumonia, levou uma sepse, que é sepse é como se fosse bacteremia, né, infecção generalizada. Óbito. E ninguém sobrevive? Sobrevive. Pessoa jovem, com um bom estilo de vida, que é difícil hoje, massa muscular satisfatória, pode vir a sobreviver até. Aí, ó. Tô esperando. Certo? Então, falando aí sobre choque ainda, certo? Paciente chocado, né? A gente tem um paciente chocado. Você pegou o paciente, tudo bem? Chocado ali, tá? Com o olho regalado. Inclusive, isso daqui é um ponto importante para comentar, é que quando eu falo assim, o paciente ele tá chocado, meu pai, o que aconteceu com ele? Pode ser um gatilho psíquico. E aí existe o choque do psiquiatra. O choque que nós estamos falando aqui é um choque cardíaco circulatório, tá beleza? Cardíaco circulatório, não um choque psíquico. Não dá para confundir, ou não confunda. Existe o choque do gatilho emocional tal, do psiquiatra, mas esse choque aqui é cardíaco circulatório. Então, nesse choque aqui você vai ter um colapso, porque choque é um colapso circulatório. Choque, ele é um colapso que vai alterar a circulação, que é reversível, mas pode evoluir para irreversível. Quando é irreversível? Óbito. Quando é reversível, vida. Eu já expliquei sobre isso, né? E tem os dados epidemiológicos que você pode olhar depois a quantidade de pessoas que não vou comentar aqui. Mas, quantas pessoas? 400 mil por ano só no Brasil, no mundo, tá? Uau. Chega a ser 50% no Sudeste no Brasil, na verdade é 44,37%. A cada 100 pacientes, 44 no Sudeste vem a falecer por choque. Chega a ser 50%, né? Hoje em dia. Mas são dados epidemiológicos que nos fazem entender a gravidade do choque.
séptico, tem dados do choque séptico, né? Então, beleza, você vai ter alterações cardíacas que vão alterar uma veia, um capilar, vai alterar ali, vai ter uma alteração, o paciente chocado, a, a, um vaso sanguíneo venoso, artérias, né, arteríolas e tal. Pode afetar aí, pode não, vai afetar a bomba cardíaca, né, como um todo, débito cardíaco, vai afetar o débito cardíaco, certeza, a frequência, certo? E o rim? O rim eu já falei, mas vou falar de novo. Pode afetar o rim, tem uma falência no rim, e vai causar anúria, ou seja, não produz volume urinário. E você vai ter um acúmulo, você vai ter um acúmulo ali de resíduos hidrogenados que são tóxicos ao cérebro. Você vai ter uma alteração hormonal ali no rim do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é responsável por aumentar a pressão arterial, ou seja, a pressão arterial vai diminuir. E aí você tem uma baixa formação de urina por causa disso. Você tem também um aspecto bem interessante que é hipobaixo, volemia, volume. Hipovolemia é sangue, tá? Sangue. Uma baixa, volume, mia, sangue. Emia, sangue. Volume, emia. Então, um baixo volume de sangue causa isso. Por exemplo, grande queimadura, perde água, perde sangue. Acidente, trauma, perdeu sangue. Cirurgia, perdeu sangue. Claro que uma bolsa de sangue vai equilibrar a situação, né? Mas se não ocorrer, pode evoluir para um choque hipovolêmico. Eu acho esse nome bonito, inclusive. Nós podemos ter também, ó, hiperperfusão. Na verdade, eu acho que é hiperperfusão isso aqui. Dos tecidos periféricos. Como assim? Baixa de O2, oxigênio, hipóxia, gerar anóxia e falência dos órgãos. Hipoperfusão dos tecidos periféricos, diminui O2, hipóxia, falência dos órgãos. Não tem muito segredo. Então, continuando aqui, ó, vou mais uma vez falar sobre os tipos de choques. E para a gente continuar falando dos tipos de choque, eu vou trazer todos aqui. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5. São 5, né? São 5. Então, o que acontece? O primeiro choque que eu vou comentar aqui é o choque. É o choque cardiogênico, certo? Eu queria trazer. Acho que eu tinha imprimido imagem aqui, mas eu não. Tudo bem. Peraí. Tudo bem. Então vamos lá. Choque cardiogênico, certo? No choque cardiogênico, que está relacionado a infarto, está relacionado. Coloquei um negócio aqui interessante. Está relacionado a infarto, que está relacionado à ruptura de vaso da base, está relacionado ao tamponamento cardíaco, à embolia pulmonar, certo? Todas essas questões estão relacionadas ao choque cardiogênico, beleza? E aí você vai ter consequências do débito cardíaco vai diminuir, o choque cardiogênico. O choque nós vamos mais prestar atenção aqui, segundo a dica de um docente, é o séptico, tá? Mas nós temos hipovolêmico também, que você já conhece bem, mas vou repetir que abaixa a pressão arterial, taquicardia, letargia, a pessoa fica, fraqueza, síncope, tendência a síncope, desmaio, né? O pé e a mão fica frio, você diminui a temperatura, você tem pouca perfusão, baixo oxigênio. Existe um cálculo que você analisa para ver se você vai ficar com hipovolemia, se você chega a hipovolemia, que é a redução do volume sanguíneo, que você já sabe, é calcular de 7 a 8% do seu peso corporal.
seu peso corporal, né? Então, se você tem alguma grande hemorragia causada por queimadura, cirurgia, fratura, doença, ou perde muito líquido pelo vômito em excesso, diarreia de semanas, meses, ou bateu o abdômen no acidente, não importa. Se chegou aí a 7, 8% do seu peso corporal, você vai entrar em choque hipovolêmico. Vai ter todas essas querelas, se não cuidar, falência, certo? Falência. Então, tem toda essa questão aí, ó. Pressão baixa, taquicardia, fraqueza, tendência a desmaiar, confusão mental, que eu acho que eu não comentei, certo? E esse tem um neurogênico. O neurogênico, ele pode acontecer de duas maneiras. Trauma, um trauma que afetou a medula espinhal, um trauma que afetou os nervos de maneira direta, uma lesão na medula espinhal, uma lesão direta à medula espinhal, uma lesão direta aos nervos, ou o anestesista fez o cálculo errado, anestesiou demais, uma dose anestésica muito alta, afetou o sistema nervoso que entrou no choque neurogênico. Pô, aí é de lascar, né? Tem que tomar cuidado. Você viu que eu pulei o séptico, né? Eu vou falar dele. E tem o anafilático. O anafilático é o da alergia. O anafilático é a liberação de IgE, hipersensibilidade. Você comeu camarão uma vez, ficou vermelhinho a pele, eritema, tudo bem. Comeu a segunda vez, fechou glória. Eritema, pele vermelha. Tá morrendo, vasodilatação, permeabilidade vascular. Tá perdendo sangue para tudo quanto é lado. Vai morrer. Ah, então tem que tomar cuidado, hein? Anafilático. Séptico, infecção por bactérias gram-negativas, micro-organismos, fungos, séptico. Mas deixa eu te falar a verdade. Deixa eu falar dos. A sepsia é tão mais importante que eu vou falar só dela agora. E estamos encaminhando para o final. Já quase 2 horas. Meu pai do céu. O pessoal tá inventando assunto demais, né? Mas vamos lá. Sepse. O que significa sepse? Infecção generalizada. Por bactéria, fungo, parasita. A bactéria que nós vamos comentar aqui é a gram-negativa. Ela vai aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, essa sepse. Hipertermia, 38. Hipotermia, menos 36. Hipertermia, maior que 38. Hipotermia, temperatura, 36, tá? Menor que 36. Beleza. Aí o que acontece? Você vai ter um ataque cardíaco. Por quê? Você vai ver, vai ter um aumento aí na frequência cardíaca. Você vai ter aí um aumento aí nas células sanguíneas, mais de 12 mil por causa da infecção, ou menor que 4 mil, certo? Ou você vai ter mais de 10% de formas imaturas de células, formato imaturo. E aí o paciente, esse daqui é um cálculo, o paciente ele deve apresentar de 2 ou mais condições para o diagnóstico de choque séptico, tá certo? São essas condições que estão aqui, beleza? Simples assim, tá? E aí vamos falar um pouquinho dessa bactéria negativa que vai causar sepse para a pessoa gerar o choque séptico. A bactéria gram-negativa, como você pode ver por esse desenho muito bem feito, ela tem um espaço chamado periplasmático. É importante, nesse espaço tem uns raios de enzima que digerem o medicamento. E as bactérias que são resistentes, acontece uma mutação que elas começam a produzir um tanto dessa enzima nesse espaço periplasmático que começa a digerir o medicamento. E aí, se vai digerir o medicamento não vai fazer efeito. E aí a bactéria fica vivazinha. A bactéria gram-negativa, ela é conhecida e classificada ela é bem conhecida por ter um peptidoglicano menor. Agora, pensa comigo, olha a história que linda. Entra a bactéria, linda não, né? Fosse abaixo. Bactéria negativa entrou no corpo de uma pessoa. Na parede dela tem LPS. Esse LPS é transportado pelo LBP, que vai se ligar ao receptor CD14.
né? Página 938. CD14. Esse CD14, ele vai recepcionar, ele vai se ligar nessa proteína LBP, né? Essa, perdão, esse LPS, que é um polissacarídeo, ele vai ser transportado por um carrinho aqui, ó, que chama LBP. O LPS é transportado pelo LBP, que vai se ligar ao receptor CD14. O receptor CD14 vai levar para o M2 ativo, que ativa o tom-like para o tom-like. Isso daqui ele vai para a célula-alvo, né? O tom-like liberar, vamos dizer assim, o poder da célula-alvo. Vou explicar. Por exemplo, a célula-alvo pode ser a célula endotelial, pode ser o mastócito, pode ser o macrófago, pode ser o neutrófilo. Se for a célula endotelial, o poder dela, entre aspas, é claro, vai ser liberar óxido nítrico. Poxa, me explica isso melhor? Explica. Acontece o LPS, se LPS sai da gram negativa, a parte externa vai andando, se conecta na célula-alvo. A célula endotelial, por exemplo, vai fazer com que libere óxido nítrico, que vai atuar na musculatura lisa com vasodilatação. E aí ativa plaquetas. E aí você tem inibição do fator tecidual e ativação da coagulação, né? Você tem aí monócitos e mastócitos, interleucina 1, que vai produzir interleucina 1, certo? TNF-alfa, que vai causar inflamação, necrose, vai para o sistema nervoso central, vai causar febre. Você tem os próprios os macrófagos, que vai produzir prostaglandina, é 2 que vai causar febre, vai produzir TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 8. Essas daqui são inflamatórias. A 6 com a 8 vai induzir o fígado a produzir o PCR, que é proteína C reativa, mostrando que o negócio está inflamado com força, né? Isso daí é imunologia. E aí, o LPS tem um detalhe, ele é uma carga elétrica negativa, então ele ativa o fator 2 de coagulação, ou seja, ativa a via intrínseca da coagulação. O LPS, sim, por quê? Porque ele tem carga elétrica negativa, ele ativa o fator 2 da coagulação. Além de que, nós mostramos aqui, ó, que na célula endotelial, o óxido nítrico, além de causar vasodilatação, na célula endotelial você vai ter ativação de plaquetas e inibição do fator tecidual, que ativa coagulação também. Então, você está vendo aí essa bactéria gram-negativa relacionada aí com coagulação. Agora olha a aplicação, né? Vasodilatação sistêmica, hipotensão, contratilidade miocárdica diminuída, e eu vou explicar isso por quê. E aí, você tem uma lesão e ativação endotelial disseminada, que foi o que acabamos de falar, ativa a coagulação e você tem uma falência múltipla de órgãos. Aí você fala assim, que papo é esse de contração, contratilidade miocárdica diminuída? Ó, simples, tá acontecendo sepse, tá. A quantidade de sangue que chega no coração vai diminuir, que é a pré-carga. Por quê? Porque está acontecendo dilatação, está acontecendo um extravasamento do sangue para o espaço intersticial. Então, reduz a carga cardíaca, reduz a carga, a pré-carga, que é a carga que entra no coração antes de ocorrer mais um batimento, anteriormente a um batimento. Isso faz com que o débito cardíaco diminua, isso causa uma hipotensão sistêmica e isso diminui a pressão e a redução do líquido. E pode gerar a um problem here. E a contração miocárdica vai diminuir porque ocorre um aumento da frequência cardíaca como resposta no paciente chocado, como resposta do corpo para tentar compensar. E aí a contração miocárdica diminui. Então, é por esse motivo que tem a vasodilatação sistêmica, hipotensão, contratilidade miocárdica diminuída. Certo? Você acabou de entender.
lesão e ativação endotelial disseminada, ativa a coagulação e falência múltipla de órgãos. Olha só aqui, estágio do choque, né? Fase não progressiva, mecanismos compensatórios, perfusão normal, né? Estágio progressivo. Então, você tem alguns estágios aqui e eu quero que você lembre desses estágios. Eu também preciso lembrar. Fase não progressiva, mecanismo. Fase não progressiva, tá de boa. Tá tudo funcionando normal, tem mecanismos compensatórios. Oh, deu errado ali, vamos resolver. Estágio progressivo, o negócio já começou a ficar ruim, começou a desandar, não tá chegando oxigênio no negócio, não tem a quantidade de sangue correta em todo lugar, tá acontecendo hipotensão, hipoperfusão tecidual, alteração na frequência cardíaca, a frequência cardíaca aumentou, está acontecendo hipóxia, início de anóxia e acidose. Tudo isso no estágio progressivo. Aqui o negócio está ficando complicado. E por fim você tem o estágio irreversível, né? Se ocorrer no fígado, cérebro aí, ó, falência, esse tem taquicardia, taquipneia, que estão correlacionados aí com o estágio irreversível, sem volta.